Oi, gente. Todo mundo aí? Pois bem, né? Às vezes a vida vai nos trazendo algumas situações que fazem com que a gente tenha que lidar com o nosso próprio controle. A gente tem uma tendência, dizem alguns mestres, que a gente está aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, exatamente porque a gente tem muito controle e muito medo. O medo é a raiz do controle. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente tenta controlar as coisas para elas saírem e acontecerem da nossa forma, da forma que a gente imaginava, né? E as encarnações, elas vêm trazendo, cada uma delas, e cada um de nós passou por muitas, cada uma delas vem trazendo essa perda do controle, vem ensinando que em algumas situações a gente não tem como controlar. A gente tem como controlar os nossos atos, né? E às vezes a gente se perde nesses atos. Quem é que já explodiu aí de raiva? Alguém já explodiu de raiva ou só eu? Eu e a Jéssica, ali tem né? A gente perdeu o controle. Às vezes a gente tem pânico, aquele medo tomou conta e a gente não sabe mais o que fazer, a gente trava. Então, tem situações que a gente não consegue nem controlar nós mesmos, mas pelo menos a gente ganhou do divino a possibilidade de controlar algumas coisas nossas. Né? Tudo certo? Pai, realmente eu fiz será? Mauri, é palestra de não sei quem agora. Deu? E fora do nosso controle. Tava no controle do Mauri. Que a gente usa exemplo aqui, negócio, né? Então, muitas vezes a gente tenta até se controlar. E a gente perde o ponto desse tal controle. Nós tentamos controlar tantos nossos sentimentos, controlar tantas pessoas à nossa volta, controlar tantas situações para que dê tudo certinho, que às vezes a gente controla tanto que algumas situações que não precisa controlar, que a gente pode se mostrar mais, a gente fecha tudo. Quem já fez isso? Quem perdeu um grande amor porque se fechou? Eu já fiz. Tu também, Jéssica? Eu e a Jéssica fizemos. A gente é irmão gêmeo, Jéssica. A gente perde um grande amor, a gente perde uma oportunidade de trabalho porque a gente não queria se mostrar, porque a gente está controlando tudo, né? Estou controlando tanto o jeito de ser, aí eu não mostro do jeito que eu sou normalmente, eu tento ser aquela pessoa, e aí aquela pessoa era exatamente que nem o que o trabalho não queria. Aquela pessoa fechada, porque eu quero mostrar algum jeito. Então, o controle interno nosso, a gente tem que aprender a soltar algumas coisas, organizar outras dentro da nossa reforma íntima e não travar tudo. Porque esse travar ainda está no nosso medo de o que o outro vai pensar. O que a outra pessoa está pensando quando eu estou falando do jeito que eu estou falando? Né? O que está passando dentro da cabecinha da pessoa? E isso é uma doença da humanidade inteira. Não adianta a gente querer pegar para nós. Às vezes a gente fala de controle e tem gente, eu sou controlador. Não é só tu. Todos nós temos um medo em algum ponto. Tem gente que solta um pouquinho mais esse medo. Tem gente que bota a coragem mais à frente do medo, para o medo perder força. Tem gente que cede ao medo, mas todos nós temos raiz no medo que faz com que esse controle apareça. Esse controle, ele vem na humanidade, já falei em encarnações agora há pouco, esse controle, ele vem na humanidade há muitos séculos. Tanto que muitas guerras que ocorreram lá atrás, ocorreram porque um dos reis ou rainhas, ou os dois juntos, estavam com medo do outro reino invadir. Não foi nem uma invasão exatamente. A invasão ocorreu por causa do medo. Eu preciso ter um monte de territórios, exatamente porque eu tenho medo da falta. Territórios naquela época, eu tinha que invadir os territórios, porque ou vai me atacar, ou eu vou ficar com falta de comida, falta de tudo. Esse controle ia enorme. Aos poucos esse controle vai modificando. E os países na Terra aqui, eles são colocados exatamente de uma forma. A gente, quando a gente vem encarnar, quando a gente vem nascer, a gente cair naquele tipo de povo. A gente caiu no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? A gente caiu, uns não, tem gente que é do Rio de Janeiro. Então, mas a gente caiu no Brasil. E já no Brasil tem um monte de tipo de
cultura. Essas culturas já mexem dentro da gente. Essas culturas, quando a gente é pequenininho, já vem mexendo dentro da gente. A cultura gaúcha, por exemplo, um pouquinho mais atrás, hoje em dia está mais leve, mas um pouquinho mais atrás, eram os trancos e barrancos, né? Ah, já está caminhando, se vire. Se vire. Quanta coisa a gente teve que viver por nós mesmos, porque era essa cultura de se vire. Em outros lugares, a cultura acolhia mais a criança. Então, cada um nasceu onde tinha que nascer. E foi escolha nossa, olha que loucura. A gente escolheu. Antes de encarnar, os mentores perguntam lá, o que? Onde tu quer nascer? Com quem tu quer nascer? Quem é que tu quer de pai e mãe? Já teve uns balãozinhos aí pensando, aquela desgraçada minha mãe, é essa aí. Né? Quem que tu quer de vizinho? Algumas vezes, quando se mudar, que é outros vizinhos. As situações que você quer passar, para passar por espíritos, que você tem que organizar as coisas. Não é aquele aqui se faz, aqui se paga. Tem gente que está acostumado com aqui se faz, aqui se paga, né? Que acha que é isso. Mas o divino não pensa no aqui se faz, aqui se paga. É onde a gente se coloca. Onde está a nossa energia. Onde a nossa energia se colocou, vai ter retorno daquilo ali. Se você está fazendo algo para melhorar, se você está fazendo algo para melhorar as pessoas à sua volta, se você está fazendo o melhor que pode, nem sempre vai vir só o melhor para você, porque ainda tem muita coisa lá de trás que a gente fez. E não é uma cobrança, é você experienciar a coisa parecida com o que você causou nos outros lá atrás, para que você pudesse limpar aquilo ali e andar diferente. É uma oportunidade. Cada encarnação, cada experiência dentro dessa encarnação, cada vivência, é uma oportunidade, e aí começa a pensar nisso dia a dia, é uma oportunidade para a gente escolher. São escolhas o tempo todo. Eu podia escolher aqui fazer a palestra ou ficar lá sentado e se vira e não quero saber. Né? Você podia dar um sorriso para o padeiro ou podia xingar o padeiro, não é uma escolha? Ah, minha vida está uma bagunça, então eu tenho que ficar com a cara amarrada e eu tenho que xingar todo mundo. Como se as outras pessoas tivessem culpa disso. Mas esse movimento, nós já fazíamos lá atrás, de ficar a cara amarrada e xingar todo mundo porque alguma coisa deu errado na nossa vida. As oportunidades aparecem na nossa frente para que a gente faça diferente. E eu não estou falando de fazer tudo bonzinho e tudo fofinho. Ninguém é totalmente lúcido e totalmente fofinho. Eu sou fofinho. Mas aquela fofura de querer parecer sempre iluminado, sempre não sei o quê. Isso aí ninguém. A gente aqui na Terra, tá encarnado não é santo. Combinado? Fazem cara de combinando. Tá encarnado não é santo, não tem jeito. A gente pode até tentar fingir. Teve uns anos atrás que eu fingia muito bem ser santo. Era um amor. Oh, meu irmãozinho. Oh, meu irmão, que bom que está aqui. Fingia que era uma maravilha. Mas não era um pensamento de vou fingir. Sabe? Não era a mentira consciente. Era a tentativa de ser melhor. Só que a gente se perde até nessas tentativas pelo nosso controle. Ah não, se eu tenho que ser melhor, então eu tenho que parecer melhor. Então tem que ser tudo certinho. E não é isso. O ser melhor é a gente conseguir ser a gente. E dentro das situações, os acontecimentos, a gente ir mudando um pouquinho. É como se fosse uma sintonia. As encarnações são como se fossem sintonias. Para a gente ir sintonizando o nosso crescimento, o nosso despertar, o nosso acontecer. Então é muito aos pouquinhos. E a gente vai precisar muito aprender a largar o controle. Não é largar o controle de tudo, porque, por exemplo, você tem que controlar a rua. Olhar para os lados, senão vai ser atropelado, concordamos? Vamos ver se tem carro, se não tem carro. É um tipo de controle. Mas aquelas coisas que a gente está inconsciente, aqueles controles que estão inconscientes, aqueles a gente tem que ir vasculhando. A vida vai nos trazendo situações para a gente despertar e enfrentar esses controles. Agora eu vou controlar tudo ou não? Quem garante que a caixa, quando eu sei lá quem é que estava falando na caixa, tinha alguém falando na caixa agora há pouco, né? Quem garante que o Luciano, sempre que acontecesse alguma coisa parecida, ia ficar numa boa aqui esperando só a caixa parar? O Luciano não podia sair daqui gritando, filho da puta, no meio da balada. Podia, não podia? Ou seja, o Luciano nem sempre foi assim, ficar esperando a caixa parar.
E você que está aí sentado, nem sempre conseguiu fazer as coisas como você faz hoje. Então, hoje é o melhor tempo da sua história. Porque a gente vai lidando com essas situações da forma que a gente vai aprendendo. Da forma que dá para lidar. Às vezes a gente fica revoltado porque a vida não fez o que a gente gostaria. A gente fica revoltado porque a gente perdeu um parente. A gente fica revoltado porque lá no trabalho não fizeram como a gente queria. A gente vai botando essas revoltas para fora. Essas revoltas, elas vêm para mostrar um pouquinho do nosso instinto. Sabe? A gente é instinto, emoção e pensamento. E muitas vezes o nosso pensamento excessivo faz com que a gente controle esses instintos. E as nossas revoltas, as nossas raivas, vêm mostrar, olha, não é tão fofa aí essa Jéssica aí, Jéssica. Vem uma coisa para fora. Né? Quando vem essa coisa para fora, é questão da gente observar. Puxa, eu sou isso aí? Porque a gente não está o tempo todo com aquilo ali. Mas eu sou isso aí? E não adianta nem se condenar e se cobrar, porque eu deveria. Não. Você é o que é. E só caminhando, só vivendo, só experienciando o processo reencarnatório, que as coisas começam a mudar dentro da gente. As experiências. Tem gente que não quer experiência, tem gente que quer ficar só pensando. E hoje em dia, em tempo de internet, está mais fácil de ficar só pensando e vivendo o mundinho da telinha, né? A telinha alimenta o nosso controle. Por quê? Porque eu estou na telinha, eu estou seguro aqui, né? Estou bem seguro aqui. Eu estou vendo os carros de corrida na telinha. Mas eu, louco para andar de carro de corrida, não vou lá fazer alguma coisa, pelo menos alugar um carro por 1 hora de corrida. No autódromo fazem isso. Para correr no carro de corrida. Por quê? Porque o meu controle é aqui. Eu amo carros de corrida, mas eu estou aqui. Eu amo futebol, mas é aqui. E a gente vai usando o celular, a TV, para se alimentar das vivências dos outros. E a partir do momento que a gente começa a se alimentar das vivências dos outros, a gente para de viver. A gente para de botar as práticas que a gente gostaria muito. Porque se você parar um pouquinho aí para pensar comigo agorinha, tem um monte de coisas que você gostaria de fazer e não fez. Tem gente que fez muito mais, tem gente que fez muito menos. Mas sempre tem uma coisa que a gente não fez. Puta, eu podia ter feito e não fiz. O que eu faço agora? E quanto mais a gente tem aquele despertar do instinto raivoso, mais a gente está contendo coisas que a gente poderia estar fazendo. A raiva, ela aparece para dar ação para a gente. É para nos ensinar a ação. Só que como a gente vai segurando tudo, vai controlando tudo, vai prendendo, ela vem como explosão e a gente não entende nem o que ela quer. Mas a raiva, o princípio da energia da raiva, não era nem para ser agressivo, era para ser ação, era para ser potência de movimento. Então se você pensar alguma coisa que você quer fazer muito, vai lá e faz. Você vai ver que a raiva não aparece. Vai lá e faz. Ah, mas eu vou ter que mexer com esse guarda-roupa daqui para cá. Queria mudar o meu quarto, eu vou mudar daqui para cá, mas aí eu deixo para amanhã, aí eu deixo para depois de amanhã, depois já vem uma insatisfação. Eu estou fazendo guarda-roupa uma coisa bem leve, né? Tem um monte de coisa na nossa vida. Eu queria muito mudar o meu quarto, mas não mudo muito nunca o meu quarto, aí vem uma insatisfação, aí vem uma moleza. Alguém já sentiu uma moleza de parece que não quer fazer nada? Quero só ficar parado, né? E às vezes é uma coisa tão simples. Só que são tantas coisas simples que a gente vai acumulando. E imagina essas insatisfações do guarda-roupa, da cozinha, do trabalho que eu queria mudar alguma coisa, do relacionamento que eu queria falar com a pessoa que está comigo, realidades do meu interior e eu guardo pelo controle e não falo. Quantas coisas, né? E mais um monte. A gente vai acumulando coisinhas pequenas, aí a raiva em determinado momento, blum. Quantas vezes a gente quer falar as coisas e fica só pensando naquilo. E a encarnação vem dar na nossa cara. A vida vem dar na nossa cara. Tu tá enrolando, uma hora vem uma coisa que acontece que faz que a gente tenha que fazer. Eu não estou falando do coletivo das enchentes. Eu estou falando do nosso lado pessoal. O coletivo das enchentes é um processo coletivo, é outra coisa. Estou falando da nossa vida pessoal.
Aí aparece uma coisa que a gente... Vou ter que fazer. Então, essa raiva que eu estou falando estou com vontade de mudar meu guarda-roupa de lugar. Essa raiva você vai usar como força. Tem que botar. Isso aqui é a raiva que eu estou falando. Eu não estou agredindo ninguém, eu estou caminhando com o guarda-roupa. Vai guarda-roupa. Entenderam? Usei a potência que estava vindo. Mas se eu não usei, eu só pensei, esse está aqui guardado. Expliquei, né? Até fiquei assim. Então, a gente começar a perceber. A vida vem também nos tirando pessoas. Só que não está nos tirando, as pessoas não são nossas. As pessoas só estão vivendo. Ou morrendo, que é desencarnando, né? Voltando para casa. Ah, Lu, tu fala assim... já teve gente importantíssima da minha história que foi. E doeu aquele troço. E deu uma saudade aquele troço. E deu uma puxada aquele troço. Né? Mas é naquele momento que a gente tem que voltar e... Opa! Eu estou tentando manter alguém aqui que já terminou o seu caminho. A vida disse, olha, está na hora de largar esse corpinho e seguir. Alguém aqui já perdeu parente ou já perdeu amigo que gostava muito? Todos. Né? Todos. E é nesse momento que a gente vai dar uma saudade, vai dar uma chamadinha, né? Tem algumas músicas, aquela música Dona Sila, que quando toca aquela música, sabe a Dona Sila da sei lá de quem é, aquela lá, de quem é o Paloma? Maria Gadu. Quando toca aquela música, pelo amor do céu, eu sempre lembro da minha avó. Me dá um troço aqui dentro, eu respiro. Aí eu mando muito amor, vó, vai firme, eu nem sei se ela é vó ainda, né? Nem sei se ela tá como vó. Porque quando a gente vai reencarnando, a gente vai mudando as personalidades. Você agora é menino, é menina, homem e mulher, né? Mas outra encarnação você era homem, de repente. A mulher que é hoje mulher era homem antes. E as encarnações vão fazendo esse movimento. E muitas vezes a gente está preso numa persona, que é a personalidade daquela pessoa que a gente gostava muito. E não entende que de repente a pessoa já foi, porque a minha avó faz muito tempo, né? Quanto tempo faz a Dona Jura? Sumiu a minha família inteira. Tudo certo. Dona Jura deve fazer uns 15 anos, ou 18, que já foi. E sempre eu lembro daquela, que eu toco aquela música, eu lembro dela, e eu fico pensando assim, meu Deus, Luciano, só manda amor, porque tu não sabe nem se ela ainda é a mesma personalidade. De repente ela já nasceu que nem um menino, está correndo por aí, e ainda vai receber uma carga de tristeza, porque é o que acontece. Quantas pessoas a gente atende, não só aqui, mas atendia no centro espírita e atendia em outras casas de umbanda, que a pessoa estava sentindo uma tristeza enorme, ou um peso enorme, ou até uma doença física, e não tinha explicação de médico, nem coisa nenhuma, que era carga de alguém que gostava dessa pessoa. E não era um espírito nem um obsessor incomodando. Provavelmente alguém que estava pensando naquela personalidade. A pessoa já era outra personalidade recebendo carga. Expliquei direito isso? Imagina só. Então, de repente, a Dona Jura recebe uma carguinha de saudade, não sabe nem de onde. Vocês que estão aqui sentados comigo já sentiram uma carguinha de saudade do nada, e não era por alguém. Já sentiram isso? Tô numa boa, vem uma melancolia assim do nada. Que isso que está em mim aqui? Aí a gente tenta, de quem que eu estou com saudade? Não vem ninguém à mente. Provavelmente está vindo uma carguinha de outros tempos. Né? E é nesse momento que a gente tem que agradecer que existem mais seres que gostam da gente, que estão aí pensando na gente, sei lá onde. Né? Calmar o coraçãozinho e não achar que tudo é espírito ruim. Né? Porque quando você está sofrendo por alguém que foi, você não está pensando mal daquela pessoa, mas você está sofrendo. O sofrer é uma coisa que baixa a vibração, concordamos? Então a gente tem que ir lidando com isso, né? Assim como a gente tem que ir lidando com esse aprendizado, quando uma pessoa vai para casa de volta, eu não considero aqui nossa casa, eu considero aqui o nosso campo de aprendizado. Né? Isso os livros vão nos ensinando, que aqui é um campo de aprendizado. Quanto mais a gente viveu agora, quanto mais a gente fizer o melhor aqui, melhor para quando a gente for para casa. Então, as pessoas vão para casa e a gente tem que ficar lidando com isso, que é o nosso apego, o nosso controle, o que mais? Nossa saudade, essas coisas tudo, né? E a pessoa que foi também tem que lidar com um monte de coisa. Eu acho que a pessoa não sente saudade.
Ah, mas Lu, ela está sem corpo, ele está sem corpo, não é só ele vir. Os mentores que acolhem, principalmente quando foi acolhido já na saída, eles primeiro tratam aquela pessoa, primeiro mostram a encarnação como é que foi, primeiro mostram o que tem que melhorar depois. Tem um monte de coisa que acontece antes. Então não é assim, cheguei no hospital, eu vou lá voltar. Senão tudo que é espírita vive aqui, não é sem corpo. Então tem toda uma organização muito maior do que o nosso controle aqui. O nosso controle que é controlar de tudo que é jeito. Mas a vida, se a gente abre um pouco o coração e a mente, eu tento fazer isso o tempo todo, eu não consigo o tempo todo, mas eu tento. Aconteceu tal coisa que eu não achei legal. Abre a mente, Luciano, faz o que tu pode fazer e segue a vida. Eu falo isso pra mim toda hora, vocês não sabem o que é uma loucura dentro de mim, né? Segue a vida. E aí eu falo comigo, aí eu vou soltando. Se a gente vai conversando com a gente vai trazendo essa autoconsciência, a gente consegue aos pouquinhos ir chegando na tal fé, que as religiões falam, não sei quanto tempo, da fé, né? Só que nos ensinaram uma fé que a gente tem que acreditar. E que a fé que nós precisamos para ir soltando esse controle é a fé de sentir. Acreditar é mental e teórico. E a fé de sentir é você sabe que existe uma presença e algo muito maior que está conduzindo todas as situações e os acontecimentos. Se você ainda não sentiu essa fé, fica tranquilo que vai sentir, mais cedo ou mais tarde, seja nessa encarnação ou noutra. Porque a vida não está nos empurrando para nada, ela só está nos levando e deixando os acontecimentos vir. E tudo que você escolheu antes de vir, né? Às vezes eu brinco nas aulas que o mentor ficou com a planilha perguntando o que você quer passar na encarnação. O que quer passar na encarnação? Já pensou? E aí, Mauro, o que tu quer passar nessa encarnação quando tu nascer lá? Ah, eu quero resolver aquela coisa, eu quero resolver com meu parente, eu quero resolver aquela pessoa que... Aí o mentor olha pro Mauro, sério que tu quer tudo isso? Porque o Mauro tá sem o corpo físico, não é pesado lá, né? Sério que tu tá querendo tudo isso? Tá querendo até doença? Sim, pra mim me melhorar e pra mim organizar tudo. Aí o mentor, olha, eu vou fazer cumprir essa planilha inteira. Não tem problema, mentor. Aí chega aqui, começam os problemas, começam as coisas a acontecer. Primeira coisa que o Mauro e o Luciano, principalmente, é mais que o Mauro, fala, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo logo na minha vida? Por que eu chutei isso aqui quando levantei? Oh, vida, porque Deus está contra mim, os mentores estão contra mim, está todo mundo contra mim. E aí o mentor fica, mas eu avisei que eu ia cumprir a tabelinha. Né? Normalmente um Exu, que é o mentor que cumpre a tabelinha. E ele vai nos botar onde precisa, para a gente passar as coisas. E não é maldade, é a gente que pediu, né? É bondade, porque a gente cresce. Isso é maravilhoso. E esse movimento da vida de controle, às vezes faz a gente fazer umas bobagens. Eu já fiz cada bobagem nesse tal controle de controlar os sentimentos, controlar o falar, controlar as pessoas, controlar, faz cada bobagem. Tem uma historinha que dizem no meio espírita, que foi o Divaldo Pereira Franco que contou essa historinha. Eu vou tentar contar ela mais simples do que ele, que ele fala melhor que eu, muito melhor que eu, e mais rebuscado. Ele dá uns detalhes na história que ele consegue uns 40 minutos só na história. Eu vou fazer a história aqui em 5 minutos, fique firme, né? Então, dizem, ele contava para nós, que existia um médico muito novinho, recém-formado, acho que era 20 e poucos anos, recém-formado, 1960 mais ou menos, né? Ele estava começando na medicina, e esse médico era muito revoltado, aquela revolta que eu falei para vocês antes, na palestra. Ele era muito revoltado com a vida. É como Deus pode fazer alguém lá ser aleijado? Como Deus pode matar as pessoas do jeito que mata? Como Deus pode deixar alguém tomar um tiro? Como Deus deixa alguém ser assaltado? E ele tinha essas questões, o tempo todo com essas questões. Num dia muito chuvoso, um tendel de chuva, ele estava de plantão no hospital e chamaram ele para fazer um parto muito difícil. Numa vila, muito pobre inclusive a vila. E ele foi até lá para fazer esse parto. Chegou lá, era uma mãe sofrendo para ter o filho, não estava saindo, não estava tendo problemas, né? As parteiras não estavam conseguindo resolver a coisa. E chovia. E simplesmente ele olhou assim, tinha mais 8 crianças, tudo que é idade. Aquela mãe estava tendo 9.
E num casebre que é menor que isso aqui. Assim, mais ou menos. Caindo aos pedaços. E ele diz, puxa, vai ter mais um, né? Ele já julgando aqui dentro. Ele não falou para ninguém, mas dentro dele já vai ter mais um. Só que me faltava ter mais um. Ele era muito adepto de quando o paciente chegava no hospital e ele não tinha jeito, ele deixava morrer. Para que a pessoa seguisse o rumo dele e não ficasse sofrendo. Por exemplo, se acidentou e perdeu uma perna ou perdeu um braço, ele deixava a pessoa morrer para não viver aquela vida sem um braço, sem uma perna, né? Ele tinha esse controle, naquela época tinha esse controle, assim, e ele fazia isso, deixava morrer a pessoa, dava até injeção para morrer. E ele foi lá fazer o parto daquela senhora já indignada que tinha 8 crianças dentro da casa, uns maiorzinhos, outros menorzinhos. E luta, e faz, e acontece, ele se esforçou, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha aprendido, que ele estava aprendendo e que ele aprendeu, e ele estava lá, de repente nasceu a criança. A mãe até desfaleceu, desmaiou naquele momento, as parteiras ficaram ali cuidando, e ele pegou a criança, foi lavar a criança, depois cortou como é o nome daqui? O umbigo. Né? E aí, foi lá quando ele olhou, a criança tinha uma perna normal e uma perna que era um cotoquinho assim, ó. Naquele momento ele falou, não acredito. Tem 8 irmãos, não estão nem conseguindo comer direito. E esse serzinho aqui ainda vem cotoquinho, né? Ainda vem com a perna menor que a outra. Vão zombar dele na escola. Ele não vai ter oportunidade de emprego. A vida dele vai ser terrível. Eu não vou deixar ele viver, eu vou dizer para essa mãe que nasceu morto. E aí foi pegar uma injeção letal para matar essa criança, né? E naquele momento veio uma coisa, deu um arrepio nele, um troço. Ele sentiu uma tontura, o que está acontecendo aqui? Aí no fim não matou a criança, entregou lá, tá? Se vire todo mundo aí, com esses 9 filhos, agora um cotoquinho junto, né? Virou as costas e foi. Assim que ele falava, o de volta, por isso que eu estou falando do cotoquinho. Virou as costas e foi viver a vida dele. Nunca mais soube daquela família. Foi crescendo, foi passando os anos, né? Foi crescendo dentro do hospital, foi crescendo como médico, foi tendo mais especialidades. Chegou um tempo que ele já estava, essa história que eu contei para vocês há uns 20 e poucos anos, ele já estava lá com uns 40 e poucos. E ele teve um filho, né? Ele teve um filho. O filho mais lindo do mundo, que ele amava, que ele brincava, que ele jogava bola, que ele curtia. O filho começou a crescer, estava com 6, 7 anos. E apareceu uma doença no filho que nenhum médico, nem ele, achava o que era. E não conseguia curar de jeito nenhum a doença daquele filho. E ele simplesmente começou a procurar no Brasil, não, no planeta inteiro. No planeta inteiro, foi na Europa, nos médicos da Europa, examinava a criança, fazia, acontecia, a criança estava cada vez mais fraquinha, a criança estava cada vez mais pronta para morrer, e ele lutando com aquilo ali, não sabia o que fazer como médico, e nem os colegas dele sabiam. Olha o desespero, eu achava que eu sabia tudo, que eu tinha ciência do meu lado, e eu não consigo salvar o meu filho. Nesse desespero, foi na Europa, foi em outros lugares, foi nos Estados Unidos, foi para tudo que é lado. Quando ele estava voltando dos Estados Unidos, na cabeça dele e dos colegas dele, essa criança tinha mais uns 60, 90 dias de vida, esse filho dele, e ele estava desolado, voltando dos Estados Unidos. Ele, no aeroporto, ele encontrou um outro colega dele do tempo de faculdade, que ele disse, olha, depois que ele explicou tudo que estava acontecendo, esse colega dele disse para ele, olha, eu sei que tu veio agora dos Estados Unidos, mas se fosse tu voltava, porque eu sei um cara que trata exatamente essa doença. E é um cara que está tendo resultado 100%. Ele não tem apoio do governo, ele está lá ajudando as famílias pobres dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm família pobre, né? Está ajudando as famílias pobres dos Estados Unidos, está num barracão lá, mas todo mundo que chega com isso que está acontecendo com teu filho, sai para um tratamento e melhora. Volta agora. Ele já comprou passagem ali mesmo, falou com a esposa dele, botou o filho no avião e vão voltar para lá. E, de fato, era uma comunidade muito pobre, tanto que ele levou algum tempo depois do aeroporto para chegar nessa comunidade, porque era muito longe. Quando ele chegou lá,
Ele ficou esperando, tinha um monte de gente esperando, né? Um monte de gente lá esperando, sentado. E ele esperando, ele falou para a enfermeira, eu sou médico também, então vê se consegue me passar na frente. E aí a enfermeira foi lá falar com o médico, entrou lá para dentro das salas e foi falar com o médico responsável, que era esse médico que estava salvando todo mundo. E o médico mandou um recado que ele esperasse até o final, porque esse caso tinha que esperar até o final. Então tá, ele ficou o dia todo lá esperando até o final. Essas coisas do SUS que a gente conhece, né? Que ele conheceu naquele dia. E aí ele ficou esperando. De repente, sai lá das salas, tá? Sai lá de dentro das salas o médico. E o médico sai assim, ó. Oh, você tem problema na perna? Ele falou assim, sim, eu tenho problema na perna. A minha mãe é mãe de 8 e mais eu. Quando eu nasci, a gente era muito pobre e eu nasci assim. Eu agradeço até hoje o médico que salvou a minha mãe e me salvou. E aí, naquele momento ele parou assim, meu Deus, o que é isso? E no fim salvaram o filho dele, esse médico salvou o filho dele ficou bem, cresceu, tudo mais. E ele começou a olhar para a vida de uma outra forma. Porque se ele tivesse matado aquela criança, de repente ia demorar mais para vir a solução que ele precisava tanto. Então essa história, eu gosto muito dessa história, me comove muito, né? Essa história mostra que às vezes a gente quer ser imediatista, né? A gente quer resolver a coisa agora. Só que a gente não sabe o que a vida está forjando dentro da gente. Forjando, sabe o martelo batendo no ferro? E a gente é um ferro, pim, pim, forjando e preparando. Então, cada situação que aparecer, faz o melhor que você puder. Mas não estraga as coisas pelo controle. Tá até a música de fundo aí. É hoje o dia. Música de fundo. Mas cuida para não estragar as coisas pelo controle. E eu convido hoje a gente tem caboclo, tem preto velho, tem tudo aí já. É dia de Exu hoje. Olha, Santo Antônio, dia de Exu. E Exu que abre os nossos caminhos. Exu que nos conduz para as nossas curas também. Nos conduz até os caboclos para que a gente possa viver as nossas curas. Exu que nos conduz até os pretos velhos para que a gente possa entender um pouquinho mais do que é a vida. E convido todo mundo hoje a abrir o coração para, aonde eu estou controlando demais e está dificultando a minha vida, que eu posso soltar um tiquinho. Onde é que eu posso soltar um tiquinho? Porque de repente tem coisas que vão resultar lá na frente, o que eu não sei, porque eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho o controle do futuro e nem do presente, mas muito menos do futuro que nem existe ainda. A vida está nos dando presentes agora, por isso que o nome é presente. Abraça esses presentes até quando é difícil, porque ali na frente vem o resultado disso. Resultado que vai nos trazer aprendizado, crescimento. Então sempre que você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa boa, faça, porque o resultado sempre vem. Pode não vir na hora, mas vem depois. Sempre que a revoltinha que ela vir, calma, não vou me revoltar com o mundo, porque o mundo não está fácil, concordamos, né? Muitas coisas acontecendo, mas as coisas quando acontecem, o que a vida quer me dizer com isso? O que a vida, onde a vida está querendo me conduzir, onde a vida está querendo me ensinar? E deixar com que Deus, Deusa, Grande Espírito, Força Divina, o que você quiser chamar, esse universo incrível que nos conduz, essa vida, deixar com que nos forge e nos mostre que dá para a gente, soltando o controle, ter melhores resultados do que tentar controlar tudo. Gratidão. Nós vamos ao nosso trabalho. E gostei muito daquela história que eu contei. Eu gostei, gostaram? Bom trabalho a todos.